A maioria de nós assistiu uma cena do filme Matrix em que Neo, o protagonista do filme, precisava fazer uma escolha entre tomar a pílula vermelha e tomar a pílula azul. A pílula vermelha faria com que ele enxergasse a realidade, faria com que ele se tornasse livre para poder, de fato, encarar toda a realidade que o cercava. Já a pílula azul faria com que Neo continuasse dormindo, entre aspas, continuasse tendo uma vida simulada por computadores. É disso que se tratava o filme Matrix. E hoje em dia nós vemos aí diversos canais de desenvolvimento pessoal, de coach, desses canais relacionados que falam sobre esse assunto, sobre tomar pílula vermelha, a conhecida Red Pill. E quando nós falamos de Red Pill, nós estamos falando de saindo do mundo abstrato, saindo de toda a realidade que foi encenada no filme e trazendo essa realidade para o mundo concreto, né, a nossa vida de fato. Nós passamos a perceber que nós vamos criando algumas expectativas ao longo da nossa vida. E quando nós tomamos a Red Pill, nós estamos nos livrando dessas expectativas. Nós passamos a enxergar a realidade. É disso que se trata nós tomarmos a Red Pill. Mas o que ninguém fala, e que deveria falar, que isso é muito importante, metaforicamente falando, nós deveríamos testar o nosso nível de testosterona antes de tomar a Red Pill. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, nós poderemos ter sérios efeitos colaterais, né? Poderemos ter aí sentimentos, emoções vindo à tona, e toda essa coisa que vier à tona vai fazer com que nós realmente deixemos de encarar a realidade, vai fazer com que nós neguemos a nossa própria vida, e aí a gente passamos a voltar a ser escravos do sistema. É disso que se trata hoje em dia, é disso que se trata o que está acontecendo no mundo todo, né? Pessoas realmente que não passaram por um momento de análise do que está acontecendo, né? De toda a manipulação gigantesca que existe hoje, a escravização do ser humano, fazer com que o ser humano se torne de fato um escravo, para que ele possa fazer com que a engrenagem do sistema funcione. E quando as pessoas começam a enxergar que as suas expectativas, elas realmente não estão sendo concretizadas, muitas dessas pessoas começam a se agarrar a símbolos, a mentiras, para poder realmente trazer um alívio emocional. Então, tudo isso foi preparado, esse alívio que as pessoas buscam foi preparado por intelectuais, por pessoas que sabiam, né, elas tinham um plano para fazer com que as pessoas realmente negassem a realidade e se agarrassem a esses símbolos, a esses valores abstratos que não servem para nada. E eu sei que é duro ouvir isso, porque quando nós nos agarramos às nossas próprias verdades, nós acabamos defendendo essas verdades com unhas e dentes. E aí é muito difícil para as pessoas poderem mudar a visão delas, para poder encarar a realidade. E a realidade, ela sempre vai se impor. Não importa o como você queira fugir dela, uma hora ela vai se impor. E aí, dependendo da sua idade, dependendo de onde você estiver, o seu nível de desenvolvimento pessoal, você vai querer negar isso, você vai querer se agarrar à sua própria verdade. E uma coisa que a gente precisa entender é que o mundo funciona mesmo sem a nossa presença. E isso mostra que a gente precisa ser relevante no mundo, a gente precisa construir algo produtivo, a gente precisa fazer uma diferença positiva, precisamos de fato entregar valor para os outros. Então as pessoas que não entregam valor, as pessoas que acreditam que as outras pessoas devem alguma coisa para elas, elas acabam ficando travadas na vida. Elas não crescem, elas não conseguem construir algo, não financeiramente, mas algo, uma biografia de fato, uma história, né? Uma história pessoal que vale a pena ser vivida. É disso que se trata. E, então tomar Red Pill significa nós enfrentarmos isso, nós enfrentarmos a nossa própria realidade, nós matarmos nossos sonhos de infância, nós matarmos as nossas expectativas irrealizáveis
porque nós temos muitas expectativas que não vão se realizar. E a gente precisa entender isso e a gente precisa focar naquilo que importa, né? Focar naquilo que vai realmente fazer com que o eixo condutor da nossa vida seja de fato feito, né? Seja realmente construído. É isso que importa. Então nós temos que matar todos aqueles desejos que não vão ser concretizados. Então a Red Pill, ela funciona nesse sentido. Eu vejo muitos canais de desenvolvimento pessoal, ditos masculinos, né, que relacionam todo esse assunto a relacionamentos, né, ao relacionamento homem e mulher, né, você ser um Red Pill, um Black Pill. Ora, tudo isso é uma utopia, né, porque essas pessoas, elas não percebem que quando elas criam esse tipo de conteúdo, quando elas trazem esse tipo de conceito, elas estão fazendo com que o inimigo que elas estão combatendo, que geralmente é o feminismo, seja fortalecido. Por quê? Porque quando você dá força ao inimigo, você realmente acaba fortalecendo ele, né? Você acaba criando uma força para fazer com que ele use a própria narrativa, a força que você está dando a ele contra você mesmo. Então toda essa questão de relacionamento, Red Pill, ela não dá sustentação. Por quê? Porque os seres humanos, nós seres humanos, nós somos seres que nós mudamos. Nós vamos mudando de acordo com a nossa idade, de acordo com os valores que nós vamos adquirindo. Então existem certos valores que na nossa adolescência já não tem o mesmo peso. É óbvio que não tem o mesmo peso. Por quê? Porque nós estamos na fase adulta. E a fase adulta se trata de servir, se trata de realmente se doar, se trata de não olhar para o seu próprio ego, matar esse tal de amor próprio que as pessoas pregam e olhar para o mundo, olhar para aquilo que a gente pode fazer, para aquilo que a gente pode entregar. Então no relacionamento, é óbvio que a gente precisa se entregar a uma pessoa, a gente precisa se doar. E algumas vezes vai acontecer da gente se doar e a gente não ter aquela doação retribuída, né? Aquilo que nós estamos dando retribuído. Mas não importa, porque nós não estamos fazendo negócio, nós estamos fazendo o nosso melhor para a pessoa amada, né? Seja homem ou mulher, a gente está se doando. E aí, se aquela pessoa não aceitar a nossa doação, significa que ela é uma pessoa que não quer isso, né? Ela não que ela não seja digna, porque a gente não vale nada, essa é a realidade. Mas, se a pessoa não quer o nosso amor, fazer o quê? A gente vai procurar uma pessoa para poder realmente doar o nosso amor. Então as pessoas que falam sobre esse aspecto do Red Pill, você tomar um Red Pill e ser um MG tal, ou coisa parecida, o que essa pessoa está fazendo, na verdade, é negando a realidade, negando a estrutura do mundo. Porque, como eu falei, o mundo, ele sempre vai funcionar sem a nossa presença. Então não é a nossa expectativa que vai fazer com que o mundo mude, mas sim nós nos adaptarmos ao mundo, né? Isso tendo um senso de ética, um senso moral, no final das contas, o senso das proporções. A gente precisar reconhecer o mal, a gente precisar reconhecer que nós temos uma inclinação para o mal. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai melhorar nesse aspecto. Aí entra o desenvolvimento pessoal, que é justamente nós matarmos este mal, nós não alimentarmos este mal. Então é disso que se trata, de tomar a Red Pill. E para as pessoas que se agarram, e eu também já me agarrei, é óbvio que eu já me agarrei, é óbvio que eu não sabia o que eu sei hoje. E é justamente disso que se trata, da questão da gente crescer, da questão da gente amadurecer no processo, para que nós possamos então ter essa base, essa sustentação, para que nós possamos construir uma história pessoal, uma biografia que vale a pena ser vivida. Então nesse ponto, a psicologia positiva, ela não serve para nada. Nossa, Luiz, você já gravou tantos vídeos falando sobre pensamento positivo, sobre ser feliz antes de construir. É óbvio que isso é importante, né, da gente não buscar felicidade,
no sentido de nós buscarmos por um sentimento, por uma emoção positiva. Porque não importa se você está tendo uma emoção positiva ou negativa, não é isso que se trata. O mundo não se importa se você está feliz ou triste. O mundo, as pessoas, a realidade, ela se importa com aquilo que você pode entregar, com o valor que você pode gerar para o mundo. E isso é independente de você estar bem ou mal. O importante é você ser produtivo, o importante é você realmente entregar esse valor, construir algo. É disso que se trata. Então, a psicologia positiva, ela busca esse sentido de a gente buscar, né, esse senso de ser feliz, essa felicidade plena. E é óbvio que essa felicidade plena não existe. Se você conversasse com os estoicos na época deles, eles provavelmente, né, se a gente trouxesse esses conceitos, se a gente tentasse mostrar para um estoico todo o conceito da psicologia positiva, é óbvio que uma pessoa, né, um praticante do estoicismo, ele riria da nossa cara. Por quê? Porque os estoicos sabiam que o que vai fazer com que a gente seja produtivo é justamente a negação desses elementos prazerosos, daquilo que é confortável. É um movimento contrário que vai fazer com que a gente produza de verdade. Então, a psicologia positiva, ela fica presa apenas na questão mental, na questão emocional. E a nossa vida se trata de execução, se trata de a gente fazer aquilo que é preciso fazer, independente do ambiente, independente de pandemias, né? E de tudo isso que está acontecendo, a gente precisa se alinhar. Talvez a gente se sinta um pouco inseguro no começo, no início. Nós tínhamos a nossa vida na normalidade e de repente aquela normalidade começa a ser ameaçada. Nós precisamos ter dentro disso um comportamento diferente, precisamos usar máscaras, precisamos nos distanciar das pessoas. E mesmo sabendo, mesmo tendo consciência de que tudo isso não passa de uma manipulação psicológica, a gente acaba buscando algo para fazer com que a gente se sinta seguro, buscando o chão. E quando você não encontra o chão no primeiro momento, isso pode acontecer quando você surge alguma coisa inesperada, uma coisa que você não havia planejado, sabendo que você pode ser afetado no sentido financeiro, no sentido profissional, no sentido espiritual. Então, quando você fica sem base, você, no primeiro momento, você fica assim, né? Você se sente desprotegido, você sente essa insegurança. Mas à medida que você vai avançando, na medida que você vai percebendo aquilo que você tem, a base que você já construiu, que te trouxe até aqui, no momento da vida, né, tenha você 25, 30, 40, 50 anos, você olha para trás e percebe que você já conseguiu superar diversos obstáculos, diversos desafios. Então, você simplesmente olha para trás, resgata esses recursos e começa a aplicar de maneira gradual na sua vida para que você possa continuar independente do que está acontecendo, independente de pandemias, independente de guerras, né? Independente de qualquer coisa, você continua com a sua vida. Por quê? Porque nós estamos vivos, nós não podemos parar, nós temos que continuar. Então é disso que se trata, e tomar a Red Pill vem nesse sentido, vem realmente da gente poder continuar construindo, da gente poder matar os nossos desejos irrealizáveis, os nossos sonhos irrealizáveis e passar a construir algo concreto, algo que vai realmente fazer uma diferença, algo que possa até mesmo fazer com que as outras pessoas se sintam seguras. Por quê? Porque se trata de você se desenvolver. Se eu estou falando com você, é óbvio que você está tendo essa consciência, né? Você talvez esteja absorvendo isso que eu estou falando ou não, mas eu acredito que você está absorvendo tudo isso. Automaticamente você começa a pensar de maneira diferente e a agir de maneira diferente. E você passa a ser como um sol para essa pessoa. Não no sentido de você ser o gostosão ou a gostosona, mas no sentido de você brilhar para essas pessoas para que elas possam então continuar vivendo. Assim como existe o sol, né, nós temos o sol de fato,
E o sol, sem o sol a gente não conseguiria viver. A gente precisa de luz, a gente precisa de calor para poder continuar vivendo. Então, tudo isso se trata de nós nos tornarmos sol na vida das pessoas, de nós nos fortalecermos, de nós buscarmos os recursos para realmente fazer com que as pessoas se sintam mais seguras, com esperança, algo que vai trazer um resultado produtivo na vida delas. É disso que se trata, é sobre isso que deveria ser o assunto Red Pill, tá? De nós realmente nos tornarmos pessoas mais maduras. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e atenção em assistir esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!